Olá, povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho de Indefinite Articles. E esse nome difícil é para uma matéria muito fácil. Isso daqui é só pra gente falar um ou uma em inglês, que vai ser o a ou when. Mas calma lá que essa correspondência não é exata. Não quer dizer que o a significa um e o when significa uma. Na realidade, os dois vão significar um ou uma. E considerando isso, a gente vai ter então uma regrinha para usar um ou outro, certo? E a regra mais fácil e mais básica para explicar isso daqui é dizer que o a gente vai ter que usar antes de palavrinhas que começarem com consoante. Já o when, seguindo a lógica, vai ser utilizado antes de palavras que começam com vogal. Daria até em nível bem básico para explicar assim. O when terminou com consoante, então ele vai precisar dar a mãozinha para uma vogal. Já o a, que é a vogal, vai ter que dar a mãozinha para a consoante. Isso me daria a seguinte regra. Vogal dá mão para consoante, que dá mão para vogal, que dá mão para consoante, que dá mão para vogal. E esse é o jeito mais simples de lembrar como utilizar um ou outro. Então, por exemplo, em inglês, se eu quisesse dizer um carro, carro em inglês a gente sabe que fala car, e car começou com uma consoante. Quem que a gente precisa para poder dar mão para essa consoante? Uma vogal. Então, um carro em inglês ficaria a car. Já se eu quisesse dizer uma maçã, maçã em inglês a gente diz apple. Apple começa com vogal. E o que a gente precisa para dar mão para uma vogal? Uma consoante. Então, eu diria an apple. Então, até aí tá tudo muito fácil. E esse seria o nível básico, nível lá de sexto ano que a gente aprende essa matéria. Agora, já no nível intermediário e avançado, o que é legal a gente pontuar? Na realidade, essa regrinha de vogal, consoante vogal, ela não é bem ao pé da letra assim. O que dita essa regra, na realidade, é o som da palavra que vem em seguida do a e do an. Então, o som de vogal ou som de consoante que inicia a palavra seguinte, e não necessariamente a letra vogal e a letra consoante. Como assim? Tá esquisito? Vamos ver um exemplo. MBA Course, um curso de MBA. A sigla MBA começa com consoante. Mas se a gente parar para pensar no som da letra M em inglês, a gente diz am. E am, nitidamente, está começando com som de vogal. Portanto, o correto nesse caso aqui é o dizer um curso de MBA, an MBA Course. E existem vários casos que esse tipo de situação acontece. Então, vamos fazer um resuminho de a e de an. Quais são os casos diferentões? Em primeiro lugar, é importante dizer que Y e W em inglês geralmente vai ter som do nosso I, do português, o som do U, mas elas são consideradas semivogais. Então, por mais que eu fale yellow book com som de I no começo, um livro amarelo em inglês eu vou dizer a yellow book. Outro caso importante também é reparar que o H em inglês, na maior parte esmagadora das palavras, vai ter som de R aspirado, que a gente diz. É o que acontece, por exemplo, na palavra house. Então, para essas palavras que começarem com esse tipo de som da letra H, a gente vai ter que utilizar o A na frente. Porém, assim como em português e inglês também tem casos que o H é mudo, ou seja, ele vai ter o som da vogal que vem em seguida. Então, para esses casos que a gente pronunciar o H de forma muda, a gente vai ter que utilizar o an. Por exemplo, uma hora, a gente diria an hour. Outro caso que é importante a gente prestar atenção são as palavrinhas que começarem com U em inglês. Por exemplo, uniform, university, universe. Se a gente prestar muita atenção, a gente vai perceber que o som dessa letra U, na realidade, é um som de Y. Tem até gramática que fala que é um J aspirado, uniform. E essa mesma regra também pode acontecer com algumas poucas palavras que comecem com a letra E em inglês. Por exemplo, European. A gente sente que tem um sonzinho estranho no início e não é direto a vogal. European. E o último caso diferentão para a gente pontuar são os casos de números, começados ou não com vogal. Antes de número, a gente não vai utilizar an de forma alguma. Então, por exemplo, uma casa de um andar, eu diria a one-story house. E não an one-story house. Por último, sobre essa gramática, é legal dizer que o a e o an, eles participam de muitas expressões de tempo ou de quantidade em inglês. E nessas expressões, às vezes, eles nem vão ser traduzidos como um e uma. Por exemplo, once in a while, de vez em quando, que a tradução nem consta um e uma. A half, como metade. Once upon a time, era uma vez. A dozen, uma dúzia. E já em nível avançado, a gente vai ter o uso específico do a e do an. Tem vários, mas eu vou citar o principal. E aqui a gente está falando daquele uso que a gente não faz em português, que é o caso do uso de a e an obrigatoriamente antes de falar uma profissão.
Em português eu digo, eu sou professora, não preciso dizer eu sou uma professora. Mas em inglês é obrigatório o uso do a e do an, então ficaria I am a teacher. Tirando isso, é importante ressaltar que a e an a gente nunca vai utilizar antes de palavras no plural, mesmo porque em português a gente não fala também uma meninas, um livros. E o restante dos casos, bem parecido com o português, a gente vai utilizar um e uma nos mesmos casos que a gente utilizaria na nossa língua, tá bom?